Então, assim, pessoal, eu deixei as medidas aqui da pala que eu tô fazendo, normalmente faço para mim aqui no canal, tá? Muitas pessoas estão com dúvidas nas medidas desta pala, tá? Então, eu resolvi trazer aqui as medidas da pala redonda, tá? Essa é a pala redonda, ela serve tanto para um casaco como para uma blusa fechada, tá bom? Como que eu faço, né? Primeira coisa, eu deixei com 20 centímetros aqui cada lado, tá? Então, para você achar o tamanho certo, tem que medir a circunferência. Nesse caso, a circunferência do pescoço deu em torno de 40 centímetros. Então, eu coloquei 20 centímetros de cada lado. O que seria isso, esses 40 centímetros, né? 40 barra 2 para chegar nos 20 cada lado. Então, esses 40 centímetros é a circunferência do pescoço como um todo, ou seja, é a correntinha de início. Então, a primeira correntinha, a gente vai fazer ela com 40 centímetros, que é referente ao pescoço. Ah, mas eu quero uma correntinha mais larga, meu pescoço é maior, eu quero deixar ela maior no pescoço. Aí, você faz ali, né, o início da cava, da questão da correntinha de início, você faz um pouquinho maior. Ou que é menor, que é para um tamanho infantil, pode fazer infantil. Esse tamanho que eu trago aqui, ele serve para um adulto, desde o P até o GG, tá bom? Ele não muda porque o tamanho da cabeça na hora de passar e o tamanho do pescoço, ele acaba sendo o mesmo. Então, ele acaba sendo o mesmo. Se você fizer um tamanho diferente, desde o P até o M, o G e o GG, você pode sim usar a mesma circunferência, tá bom? Porque é o tamanho que passa na cabeça e fica confortável aqui no pescoço. Ele não fica nem muito largo e nem muito apertado. Então, ele é um tamanho ideal, assim, que não fica nem apertando e nem sobrando, tá bom? Isso para um PMG. Então, esse começo, ele não varia de acordo com os tamanhos. O que vai variar os tamanhos? Seria esse aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhando aqui as carreiras agora, fazendo as circunferências, né? Até completar uma altura que feche embaixo do nosso braço. Então, essa altura que fecha do baixo do meu braço, ele é 37 centímetros medindo do pescoço até o término aqui da pala, tá bom? Isso para um tamanho M, ok? Para um tamanho menor, tipo um P, se você reduzir aqui uns 34 centímetros, 3 centímetros ou 2 centímetros para um tamanho P, já fica bom, tá bom? Para um tamanho G, aumenta para 40 ou 41 centímetros, ok? Então, aqui, esses centímetros é para um tamanho M, que seria o que eu uso, tá? Então, aqui, essa medida você vai encontrar, conforme você vai fazendo ele até fechar embaixo do meu braço, você vai crescendo, né? Que ele vai fazendo um crescimento e aí você encontra a medida para fechar embaixo do seu braço. No meu caso é 37, para você pode ser um pouco maior, tá? Se for para você mesmo, mede embaixo do braço, veste a pala e mede quando fecha, tá? Porque tem gente que gosta que feche bem apertadinho, já tem gente que gosta bem larguinho, então é muito relativo. Esse aqui também ficou de um jeito que não fica nem muito grande e nem muito pequeno para mim. Ele fica num tamanho certinho no corpo, ok? Aqui, gente, da extremidade do meu braço até a outra extremidade do meu outro braço, da minha pala, eu vou ter 70 centímetros cada lado. Então, a circunferência aqui é 140 divididos por 2, para encontrar os 70 centímetros, tá bom? Outra medida também que eu peguei é a dos braços. Então, meus braços, eles ficaram com 20 centímetros cada lado. Lembrando que também aqui é 40 divididos por 2, encontrei os 20 centímetros. Como você faz para encontrar essa medida? Mede a parte maior do seu braço, né? O nosso braço, ele começa larguinho e daí ele vai reduzindo, né? Essa blusa, você tem que pegar a parte mais grossa do braço, que seria aqui a polpinha em cima, né, do braço, tá bom? E aí, você mede a circunferência. No meu caso, a minha circunferência é 32 centímetros, tá? Grudada no braço. Então, você faz com um pouquinho maior para ficar uma blusa mais confortável de usar, ok? Aí, você pode usar uma blusa mais embaixo desse casaco ou dessa blusa, que não vai ficar nem apertado e não muito largo, tá? Ele até fica um pouco mais folgadinho,
mas fiz de propósito para ficar mais confortável na hora de usar. Se você quer menor, não quer um braço tão largo, na hora que você for fechar aqui embaixo do braço, você fecha menor. Ou até mesmo na hora de trabalhar a pala aqui, você trabalha ela um pouco menor para fechar com menos centímetros aqui, tá bom? E é isso em relação à pala especificamente. Eu peguei uma blusa minha que eu tenho aqui no canal, né? As medidas são essas, mas eu vou mostrar na blusa que eu tenho aqui. Essa blusa, ela é aberta, mas você pode fazer do mesmo jeito para uma blusa fechada, tá? Eu vou deixar aqui, vou ampliar. Olha, gente, aqui tá uma blusa que eu fiz aqui pro canal, né? Infelizmente, as blusas que eu fiz top-down de pala redonda, blusa mesmo, é só essa que eu tenho ainda comigo, por isso que eu vou sempre mostro nela mesma, tá? Então, aqui, ó, a medida do pescoço que eu falei é essa daqui. Nesse caso, a gente trabalhou com casaco, mas, mesmo sendo pala fechada, é só manter a mesma coisa, só que em vez de fazer o aberto, você faz o fechado, tá? É as mesmas medidas e a mesma característica da pala, tá? Faz a primeira a correntinha aqui de início, correspondente à primeira medida, que seria, né, a do pescoço. Vamos trazer aqui as medidas que eu deixei. Então, essa medida da pala aqui, ó, é essa daqui que eu falei pra vocês. Vai pegar a circunferência de 40, divididos por 2, vai ser 20 centímetros cada lado. Então, tenho 20 centímetros desse lado, 20 centímetros do outro lado, tudo dá 40 na circunferência, ok? Aí, eu vou começar a trabalhar, ó, e vai aumentar. Conforme vai aumentando, ele também aumenta nas medidas aqui. E aí, a outra medida que eu passei é a daqui, da término da pala, que foi exatamente aqui, ó. Não sei se conseguem ver aqui, ó. Eu terminei a minha pala aqui e fiz até o término aqui em cima, ou seja, 37 centímetros. Então, ela ficou certinha em mim, tá? Se quiser um tamanho maior, vai fazendo a ampliação dela e aí vai chegar no tamanho maior, ok? Aqui o braço, né? A questão do braço. Ó, a pala, ela termina exatamente aqui onde começa o meu braço, ó, tá? Então, são duas carreirinhas aqui, então, é bem aqui a nossa pala termina. Então, essa medida, quando eu marquei, eu medi 20 centímetros para fazer o meu braço. Então, aqui eu tenho 20 centímetros, tá bom? 20 centímetros, veja que ele fica um braço larguinho. Quer um braço mais apertado, na hora de marcar, marca menos aqui, ou até mesmo faz menos carreiras aqui para a pala, tá? Conforme a pala vai aumentando, as características da blusa, ela vai aumentando também, tá bom? Então, se você quer tamanho menor, como eu falei, ao invés de terminar aqui, por um tamanho P, por exemplo, eu terminaria aqui, né? Ao invés de terminar aqui, eu terminaria aqui, né? Para um tamanho G, eu aumentaria um desse inteirinho. No meu caso, mais uma sequência de 3 pontos, né? Porque eu termino com 2 pontos depois da bolinha. Então, eu teria que ter fazendo mais uma bolinha e mais 2 pontos para um tamanho maior. E assim, você vai aumentando, nesse caso desta pala, desta forma aqui. Mas, tudo é a medida do braço, tá? Então, a pala para fazer tamanho menor, começa com um cordão um pouquinho menor. Para fazer tamanho maior, pode continuar com o mesmo número de cordão e faz mais carreiras, na verdade, tá bom? E aí, aqui, ó, como eu falei, eu vou vestir ela agora para mostrar para vocês no corpo, tá? Para vocês terem a ideia dela vestida em mim, mas a ideia é essa, ela vai ficar bem alta no pescoço e eu vou acrescendo. E ao mesmo tempo, né, não fica muito apertada no pescoço, ok? Eu vou vestir ela agora para vocês terem a ideia do que eu estou comentando. Então, pessoal, agora eu vou mostrar ela na pala pra vocês, a pala que eu usei aí de exemplo para gravar esse vídeo, tá? Mas você pode entender que essas medidas que eu uso é para todas as palas que eu tenho aí no canal, tá? Até trouxe a métrica aqui, ó, para medir, né? A primeira medida que eu mostrei para vocês é a do pescoço. Como que eu fiz isso, né? Na verdade, eu copiei a primeira de uma blusa e depois mantive as mesmas medidas para sempre, né? Então, assim, ó, as medidas, tá? Eu disse ali no começo que eu tenho 40 centímetros de pescoço. 40 centímetros de pescoço, gente, dá mais ou menos aqui, ó. Não dá pra ver direito, mas é mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, eu medi aqui 40 centímetros. Quando você fecha a pala certinha,
fica a medida do pescoço, que é essa primeira que eu tenho aqui, que é 40 centímetros divididos por 2, dá 20 de cada lado, tá? Então, eu até vou usar minha colinha aqui, mas é isso mesmo, tá bom? Então, ó, 20 centímetros, aí você tira, dá 20 centímetros, não, 40 centímetros dá 20 de cada lado, que é exatamente essa medida de pescoço aqui, tá? Então, você faz até um pouquinho a mais se você quiser, tá bom? Aqui, a segunda medida que eu passei pra vocês é de cima do meu pescoço até onde eu termino com a minha pala. Repara que a pala ela vai até um pouco a mais do meu braço, porque eu queria uma blusa mais larga, nada de muito apertado. Você pode, nesse caso, fazer menos aqui, ó, carreiras e ficar menor, tá bom? Então, a segunda medida que eu peguei é do meu pescoço até o término da pala, que deu 37 centímetros, mas você não precisa fazer com 37 centímetros. 34 centímetros já dá uma boa diferença. Eu vou mostrar para vocês na métrica, olha. 3 centímetros de diferença aqui, olha, é 3 carreiras, tá vendo, ó? 3 carreiras aqui. Eu não tô medindo com esse espacinho aqui, ó, porque esse espacinho é do acabamento, tá bom? Então, ó, tirando o acabamento, ó, ele dá 3 centímetros, dá umas 2 carreiras, na verdade, 2 carreiras e meia. 3 carreiras dá 4 centímetros, tá bom, ó? E aí, você faz ela inteira, dá 37 centímetros, tá bom? Quero fazer menor, não tem problema, segue o mesmo esquema da pala, porque a pala ela cresce assim, né? No caso, ela cresce assim. Então, você faz o mesmo esquema de aumento, tudo igual, a única diferença é que você vai fazer menos carreiras para encontrar um tamanho menor, tá bom? O braço, meu braço eu costumo fazer com 40 centímetros de circunferência, ou seja, mesma coisa do pescoço, mede a circunferência e depois você divide por 2. No meu caso, a circunferência do meu braço tem 32 centímetros, tá? Mas a gente faz um pouco maior para poder usar com blusas por baixo. Repara que hoje eu tô com uma blusa por baixo dessa e eu poderia colocar até mais uma para ficar mais confortável, tá bom? Então, por isso que eu deixo as minhas blusas sempre mais larguinhas e é um tamanho M. Porém, vocês podem fazer tamanhos menores ou maiores, é só seguir o mesmo esquema de aumento, tá? E seguir conforme a medida que eu deixei aqui. Então, quer fazer essas blusas minha top-down, pala redonda, mas tá com bastante dúvida? Assiste esse vídeo inteiro, porque você consegue fazer desde tamanho infantil até tamanhos maiores usando só essas medidas que eu tô passando pra vocês, ok? Aqui, gente, a medida completa da pala daqui até aqui, deixa eu lembrar, tem 70 centímetros. Na verdade, é 70 centímetros. O que que eu fiz? Eu só fiz isso aqui, medi ela desse jeito. No término da pala, eu medi ela desse jeito. Então, deu 70 centímetros. Você também é de circunferência, a circunferência de cada lado, né? Que daí você tem 140 centímetros divididos por 2, 70 centímetros, tá bom? Aqui embaixo eu deixei sem medir no vídeo, mas é a mesma história, tá? O que vai contar é o tamanho aqui da pala e aonde ela termina. E aí, a medida aqui da minha blusa, ela ficou aproximadamente 110 centímetros. Um pouco mais, talvez, porque como eu tô vestindo ela, talvez ficou um pouquinho mais. Deixa eu apertar um pouco mais a métrica aqui, ó. Se apertar bem a métrica, vai ter a minha medida, mas a medida da blusa, que é maior, é uns 110 centímetros mesmo, tá bom? Que é essa largura debaixo do meu braço aqui até o outro braço aqui. Mas aqui também, gente, é conforme a pala que vai crescendo. Se fizer menor a pala, menos carreiras, vai ficar menor aqui também, porque na divisão do braço ela acaba naturalmente ficando menor. Se fizer maior a pala, com mais centímetros e maior de carreiras, e dividir igual o braço, vai ficar maior aqui também. Então, tudo que manda, na verdade, é a forma que você faz a pala, tá bom? E aí, gente, também tem a dica de você copiar de uma blusa de vocês. Pode pegar uma blusa de modelo, pegar a correntinha, pôr no pescoço, vai trabalhando ela até fechar embaixo do braço da blusa de modelo e
a divisão dos braços fazer igual da blusa de modelo também funciona, tá bom? É isso, espero muito que vocês tenham entendido aí as dúvidas que eu sanei durante essa aula. Se ainda assim não entendeu, não tá conseguindo fazer a pala redonda, me chama, me dá algumas dicas aí de como eu posso estar te ajudando, né, a entender. Essa blusa de pala redonda top-down, ela é muito interessante vocês fazerem, porque ela não é difícil, não tem costura, que tem muita gente que não gosta de fazer costura, inclusive eu não gosto também. E ela é só trabalhando, né? Você trabalha um lado, depois o outro lado e depois o outro lado, sem nenhuma costura, nem precisa emendar nada, né? Que a montagem às vezes acaba atrapalhando vocês. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender, se animem a fazer uma pala redonda. Eu vou trazer a mesma aula, os mesmos esclarecimentos para pala quadrada, tá? Para quem também não tá conseguindo fazer, mas espero que pelo menos assim vocês já consigam executar aí as peças de vocês, ok?